você perguntou se eu tenho sócio, não, é eu e minha esposa, né? Então, assim, Sim. é um negócio nosso, só que a minha esposa, por exemplo, nós somos de perfil completamente diferente. Ela é mais comercial, né? Exatamente. Assim, até no perfil comportamental lá que nós fizemos, eu sou águia e ela é gato. Então, assim, Não é cara, possível que a Júlia é gato. ela é gato. Então, você vê, é o A oposto. Júlia é top, a Júlia é... Eu fiz já isso aí, eu não lembro qual sou. Eu não. fiz, o meu saiu tubarão. É? Esse daqui apenas faz. Tubarão, é. E assim, eu rasgo, preciso de alguém pra costurar. É. Eu sou o cara que rasga. Isso. É o tesouro. Eu vou rasgando, eu vou. Mas daí entra naquilo, com relação ao perfil, né? Eu sou aquilo que eu realizo bastante coisa. Às vezes eu cheguei para ela um dia e falei assim, eu preciso comprar uma retroescavadeira. Daí ela pegou e falou, não, mas como é que você vai fazer? Por que você vai fazer? Eu falei, não, porque a gente precisa, porque a gente gasta X e eu fazendo as contas. Daí eu peguei e falei, eu vou dar uma olhada. Daí eu fui ver, cheguei para ela e falei, essa daqui é a máquina que eu quero comprar. Daqui a pouco ela comprou a máquina chegou. Falou, agora Aí, se vira, tá vendo? vai lá e faz. Quer fazer, faz. Então, assim, eu idealizo as coisas, ela vai lá e ela faz. O podcast aqui foi assim. Pô, Ah, é? O podcast foi assim. Gostei disso aqui. Ela Gostei. pegou e eu falei bem assim, Júlia, eu queria montar um podcast e tal. Falei, o que eu faço? Ela, coloca tudo no papel. Cara, eu coloquei uma lista, eu não tenho mais essa lista, mas uma folha gigante, com um monte de coisa que precisava, porque a princípio a gente só pensa que são as câmeras, um computador, mas é um monte de coisa. Aí eu coloquei, daqui a pouco começava a chegar as caixas. Aí você encontrou o Calil. Daí o Calil... eu vim bem depois, O cara. Calil veio É muito depois, estava louco. tudo O montado Cadu- aqui. O Cadu O Cadu veio depois também. Assim, veio Legal. aqui, eu montei tudo. Vamos inverter Olha um pra você pouquinho, ver. então. Vamos inverter. De entrevistador, ele vai ser Não, mas é legal, entrevistado. é Mas você vê, eu criei, montei tudo isso aqui. Quanto tempo, desde quando você pensou, porque eu nunca fiz essa pergunta, que você visualizou, o que você falou, deixou bem claro, Sim. que você visualizou o podcast. Toda vez que você fala, você olha pra cima. É. Parece que você tá revivendo isso. É, porque Até o momento que você realizou. começou lá Que é atrás. quando eu cheguei, vai. Sei lá, demorou 5, 6 anos. Porque. Nossa, Caraca, tudo isso aí. velho. Porque Não tinha no Brasil, não? não tinha. Não, tipo, era pouco, Era o né? começo do- Depois virou febre, mas... Começo do Flow, praticamente. Sim, sim. Eu tenho uma outra casa, e nessa casa eu peguei, eu filmei um dia, falei, ó, galera, aqui vai se formar, vamos transformar em um podcast e tal. Só que eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra nada naquela época. Daí mudamos de casa. Delícia, não? Viemos morar aqui depois. Delícia, não? Daí. Não tem pra nada, delícia. Não tem nada a perder. Isso É, delícia. mas era. Ah, delícia. Assim, também não tinha como realizar os sonhos, né? É ruim e é bom ao É. mesmo tempo. Aí quando chegamos aqui, falamos, vamos fazer, vamos dar. Ela falou, coloca tudo no papel. Coloquei no papel, aí começou a chegar as coisas. Daí eu pensava, nossa, mas por quê? Não, vamos comprar. Compramos tudo e montamos. E daí um dia eu encontrei o Calil no Magalu. Foi, no o Magalu. Flávio, Ah, pra variar, né? É. O rei da Magalu. ele e o Flávio Eu lá no tava passando Magalu. em frente, passando. Eu fui E vender daí alguma coisa no Magalu. eu falei pra ele, falei, cara, eu tô montando estúdio. Daí já tava tudo montado, assim. E é legal assim. Qual era a missão, assim? Qual era o objetivo do podcast? De compartilhar a experiência. É exatamente isso que você está fazendo. Que nem na hora que você perguntou aqui para mim em off. Nossa, mas que história, o que eu tenho para contar? Você tem muita história, tudo que se passou. Vocês não tinham mais falta de convidado. eu Não acho. é, não é, nada. cara. Não, Porque não. assim, Tô brincando, é, deixa eu a parte mais importante do que acontece aqui é o que sai da sua boca. Entendeu? É aquilo que você já viveu, porque cada um tem uma história diferente. Se for sentar o Cadu aqui, ele vai contar a história, vai ser completamente diferente, ele vai compartilhar as experiências dele. Se for convidar ali, como que é o nome dele? Eliseu. O Eliseu, ele vai compartilhar a experiência dele, que não vai ter nada a ver com a sua, nem com a do Cadu. Então, para mim, a ideia disso aqui era isso. É que as pessoas conhecessem histórias e se identificassem com as dores, com as alegrias, com isso, cara. Sabe o importante, né? As pessoas têm costume valorizar muito a parte negativa, né? É. Então, quero reforçar aqui para todo mundo que está acompanhando o podcast. Vamos se pegar mais na parte positiva, sabe? Vamos ser otimistas, vamos ter muita fé em Jesus Cristo, vamos acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes de reverter essa história, essa adversidade, essa dificuldade. E vamos estar fortalecendo sempre a parte positiva, sabe? A gente conta um pouquinho da negativa para vangloriar a Deus, entendeu? Que se não fosse a graça e a misericórdia dele. Mas, assim, não temos que valorizar a parte negativa. Todo mundo... Tem gente que gasta meia hora contando negativo e 10 no positivo. Então, vamos estar sempre pensando no positivo, vamos ligar nosso polo, vamos ter ponto de vista positivo, Boa. sabe? Pô, quebrou meu caminhão. Graças a Deus que você tem caminhão, né? Porque quebrou o caminhão que você tem.
pode acontecer alguma coisa de ruim. Vamos sempre tentar tirar um lado positivo para que a vida seja mais leve, né, cara? Porque a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta dificuldade assim. Vivemos num país assim abençoado, porque nós não temos uma catástrofe natural que passamos aqui, uma chuva no Rio Grande do Sul, e aí podemos ver a força do nosso Brasil, né? A força da energia, da união do nosso país, todo mundo empenhado em fazer o que foi feito lá no Sul. Nós não temos assim furacão, terremoto, etc., tsunami, né? Que nós vemos por países aí teoricamente mais melhores de se viver, né? Então, vamos assim ter ponto de vista negativo, ponto de vista positivo, para que a vida seja mais leve e possamos ser uma pessoa melhor hoje, né? Ajudar o próximo, ajudar, fazer o bem, não importa quem, né? Repito, né? Eu não conheço ninguém com mais defeitos e erros que eu. Não conheço. Eu sou o maior pecador e o maior pessoas que defeitos que eu conheço. Falo por mim porque eu me conheço. Mas se a gente tentar levar por esse lado, essa vibe aí, possamos fazer um pouquinho da diferença. Pelo menos onde vivemos, né, cara? Exatamente. Pelo menos onde nós vivemos, né? Mas sabe o que é legal? Quando você compartilha, por exemplo, um momento seu, ou eu compartilho, qualquer um. Quando nós compartilhamos um momento nosso de dor, não é para as pessoas se conectar com aquele momento de dor, é para entender que existe um caminho para sair dela. Boa. Porque a dor é só um momento. Ela não permanece. Só permanece na dor quem quer. É bíblico, né? Entendeu? Então, assim, você está sofrendo hoje, a Bíblia mesmo fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a alegria é a certeza que ela vai chegar. Sim. Pode vir tristeza amanhã de novo? Pode vir, mas a alegria vai chegar. É só ter um pouquinho de paciência. Isso é legal da vida, né? É. Os altos e baixos. E meu pai usava uma frase para mim que, assim, às vezes eu ficava pilhadão com os negócios e ele sabia que eu não estava legal. E ele via, e para mim, eu corria atrás das coisas, ele via que as coisas não estavam acontecendo naquele momento. Ele chegava e falava bem assim, cara, para pensar uma coisa. Se você for preso hoje, ele falava bem assim, ó, você pode passar 10 anos dentro de uma cadeia, vai passar os 10 anos, um dia vai chegar a sua liberdade. Esse momento que você está passando de dor hoje, ele pode durar 10 dias, pode durar um ano, mas vai chegar um momento que você vai estar sorrindo daí. E quando eu passava, eu olhava para trás e pensava, não é que meu pai tinha razão, cara? Você sempre foi empreendedor? Não, cara, não. Mas você já tinha um perfil empreendedor, porque Sim. não tem como Só que eu nunca trabalhei. Empreendedor não ficar pilhadão, né? Eu nunca trabalhei por salário. Tem, cara? Na minha vida inteira. Tem como ser empreendedor não ficar pilhadão? O empreendedor, ele é Isso, cara, tem que ser assim. naturalmente pilhado. Virado. É uma característica do empreendedor, né, cara? O O cara, empreendedor tem que ser naturalmente pilhado. porque o cara já tem que ser fora da caixa por ser empreendedor. Então ele já começa pilhado. Eu acredito dessa forma. Empreender assim num país assim, falando um pouquinho do nosso país, não com ponto de vista negativo, Mocá, para empreender aqui, ele tem que falar, não, você é doido, né, cara? Eu falo para as pessoas que estão próximas de mim, vou voltar, os caras falam, você é maluco.